Olá, meu irmão, minha irmã, mais um dia rezando pelas almas do purgatório. Neste 21º dia, vamos então meditar um pouco mais sobre a caridade, e a caridade como um motivo, né? Uma maneira de nós rezarmos, oferecermos nossos atos bons, inspirados por Deus, em honra, em sufrágio das benditas almas do purgatório. Que possamos então compreender um pouco mais quão importante é a caridade para sufragar as almas do purgatório. Iniciemos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. 21º dia, segunda maneira de aliviar as almas no purgatório, a caridade. Caridade corporal. A caridade é uma das verdades recomendadas no Evangelho, com mais frequência e intensidade. Segundo São Tomás de Aquino, ela possui um poder até maior que a oração. Ou melhor, ela duplica o poder das orações e garante seu sucesso. O anjo disse a Tobias: a caridade salva da morte. É ela que remove os pecados, é que ela retira a alma das trevas e a faz encontrar graça diante de Deus, assegurando-lhe vida eterna. O que poderia ser mais eficaz no alívio das almas sofredoras? Se em seu nome exercitamos a caridade, o reconhecimento dos pobres e a calma, o reconhecimento dos pobres se eleva a Deus e sobre tudo triunfamos. É o orvalho suave que cai nas chamas do purgatório e acalma o calor. A mesma esmola que traz o pão a quem está infeliz neste mundo, talvez dê à alma um lugar eterno na mesa do Senhor. Portanto, sejamos o mais misericordiosos que pudermos. Quem tem muito, que dê muito. Quem tem pouco, que dê pouco, mas sempre o faça de bom coração. Feliz, exclamou o salmista, feliz aquele que entende a dor dos pobres e dos desamparados. O Senhor o livrará em um dia mau, ele o ajudará em sua cama, na angústia, e o recompensará eternamente. Portanto, nas obras, alivie os aflitos da terra, e ao mesmo tempo alivie os que choram. Põe a esperança da viúva na mão dos pobres homens, os cativos são libertos. Também a caridade espiritual. Se nos faltam os bens ou o dinheiro, resta-nos a caridade espiritual, fazer o bem à alma e ao coração que sofre e geme. São Tomás de Aquino diz que essa caridade supera a caridade corporal, assim como a mente supera o corpo. As misérias espirituais são muito mais numerosas e mais deploráveis que as misérias corporais. Contudo, a divina bondade permite que os méritos que obtenhamos sejam refletidos em nossos amados irmãos no purgatório. Assim, é por eles que cuidamos dos pobres. É por eles que vigiaremos junto ao leito dos moribundos. É por eles que vamos proteger os órfãos. É por eles que confortaremos as viúvas. Por eles enxugaremos as lágrimas dos que choram. Nossa caridade diminuirá os sofrimentos deste mundo, que é como que um purgatório da outra vida. E o que poderia nos impedir em se tratando do alívio e libertação dessas almas queridas? Que desculpas inventaremos para esquecê-los, sendo que é tão fácil para nós ajudá-los? E quem é que virá em nosso auxílio um dia se não fazemos nada pelos outros? Meus irmãos, então a caridade, o próprio desejo, né, que Deus mesmo coloca no nosso coração de rezar pelas almas do purgatório, já é fruto da caridade, de amar o próximo.
E Deus vai, uma vez nos dando esse bom propósito de interceder pelas benditas almas, Deus mesmo vai usar desse meio, que é a oração, né, que é o oferecimento pela igreja padecente. Ele vai usar esse meio para nos santificar, para cada vez mais aumentar a nossa caridade. Deus, ele é muito sábio, né? Ele não nos fecha em nós mesmos. Deus, ele não nos quer isolados. A gente não pode pensar um céu, eu, Deus e a minha glória. Não é a minha glória, é exatamente Deus habitar na minha alma plenamente e eu viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é para com todos os nossos irmãos, filhos dele. Então, verdadeiramente, as almas na plena caridade, já aqui na terra, elas amam os filhos de Deus, porque amam como Deus ama. Então é assim que nós precisamos ir aprendendo a ter essa generosidade e nos preocupar. Nos preocupar sim em rezar por aquele pai que faleceu, por aquela mãe, pela aquela avó, aquele avô, aquele amigo, né? Aquele conhecido que você sabia que talvez não tinha uma vida tão perfeita assim, mas que suplicando a misericórdia de Deus, ele possa ter alcançado a salvação. E, claro, rezamos, continuamos rezando também por almas que nós não conhecemos, mas que a gente sabe que, pela infinidade de almas que pode estar no purgatório, pelo menos uma pode acolher, né, nossas orações, pode usufruir do bem e da caridade que nós fazemos rezando pelas almas do purgatório. Lembrando então das nossas obras de misericórdia, as obras de misericórdia corporais e espirituais. E uma das obras de misericórdia espirituais é rezar, né? Rezar pelos defuntos, enterrar os mortos, rezar por aqueles que de fato sofrem no purgatório. Tenhamos então essa atitude, meu irmão, confiando na doutrina, confiando na fé que nos foi passada durante 2000 anos aí, e claro, a cada tempo que se passa, mais esclarecida, né? Mais nós podemos compreendê-la, mais nós abandonamos as justificativas da ignorância. Ninguém hoje pode falar que a igreja não responde dúvidas, e muitas dúvidas aí, que fazem muitos serem descrentes. Então, que nós possamos verdadeiramente confiar nessa verdade de que somos chamados à caridade. E a caridade não só para com nós mesmos, né? Como que uma glória isolada nossa, mas verdadeiramente refletir a nossa caridade para com Deus através da caridade com os irmãos. Né? Como diz São João na sua primeira carta, capítulo 3, né? Filhinhos, que a vossa fé não seja somente por palavras. Então tenhamos isso em mente. Vamos transformar a nossa fé verdadeiramente em verdade. E a verdade é aquilo que de fato é aplicável. De fato ela é real. E a realidade é que somos chamados à caridade. Que nossa fé se transforme em caridade, meu irmão e minha irmã. Tenhamos essa certeza. Em Bolonha, Itália, uma viúva tinha um filho único que costumava brincar na praça pública com as crianças da mesma idade. Um dia, um estrangeiro interrompeu a brincadeira com má vontade e a criança gritou com ele para que ficasse quieto. O estrangeiro, irritado, sacou a espada e matou a criança. Seu gesto de violência foi tão súbito que ele mesmo foi tomado de medo e surpresa como o que tinha acabado de fazer. Com a espada cheia de sangue na mão, saiu correndo, tentou entrar em uma casa para se esconder. Contudo, essa era justamente a casa da criança que ele acabara de matar. Ele tentou entrar, portanto, na residência de uma viúva que não conhecia. Ao ver esse homem com uma espada cheia de sangue, a viúva o impediu. Contudo, o estrangeiro pedia socorro em nome de Deus contra os que o perseguiam. Então ela prometeu escondê-lo e não entregá-lo. Contudo, os oficiais acabaram descobrindo. Ele estava escondido naquela casa e começaram a inspecionar em todo o canto sem conseguir encontrá-lo. Quando estavam prestes a sair,
Perguntaram à mulher se ela sabia que seu filho tinha sido morto por esse assassino. Ao ouvir tais palavras, a mãe caiu inconsciente. Ao voltar a si, chegaram a pensar que ela não resistiria, tal fora o golpe que a derrubara. Mas, recorrendo à divina providência, ela achou dentro de si uma força muito grande e resolveu perdoar o assassino. Mais do que isso, resolveu tratá-lo com caridade. Chegou onde o assassino se escondia, não o censurou, deu-lhe uma bolsa e indicou uma saída discreta. No final dessa saída, ela tinha deixado um cavalo selado, preparado para partir. Feito isso, começou a orar pela alma de seu filho. Assim que se ajoelhou de braços cruzados diante do crucifixo, para implorar a Jesus que tivesse piedade da alma do filho, o menino lhe apareceu com o rosto feliz e radiante como o sol, dizendo: Não chore, minha mãe querida. Você não deveria se lamentar, mas invejar o meu destino. Pela caridade cristã que a senhora teve para com o assassino, eu fui retirado do purgatório na mesma hora. Pela justiça divina, eu sofreria por muitos anos ali, mas seu perdão eliminou em um instante toda a minha expiação, e agora estou com Deus, onde permanecerei pela eternidade. Ao terminar de dizer isso, desapareceu, deixando sua mãe feliz, apesar da dor. Meu irmão, isso daqui me fez lembrar, né, uma realidade em que os pais têm autoridade sobre a vida, a vocação, né, o futuro e a salvação, né, a nossa principal vocação, né, somos chamados à vida e à vida eterna, né, e os pais têm sim autoridade sobre a vida dos filhos. E quantos pais e mães que perderam seus filhos, muitas vezes se prendem num estado sentimental da falta do filho, né? E dói, né? Vive um luto e muitas vezes um luto que não acaba e esquece de lembrar que esse filho precisa do céu, precisa da misericórdia de Deus. E por muitas vezes nós, como pais, como mães, né, termos amado tanto esse filho e, claro, não queríamos que ele tivesse partido, nós ficamos a Deus o acolheu. Deus o colocou no melhor lugar, né? E isso é uma visão muito sentimental, porque nós não somos juízes, porque nós não sabemos qual foi o julgamento de Deus, e o que nós de fato somos chamados é suplicar a misericórdia de Deus, principalmente pelas almas dos que amamos, né? E os pais são chamados a ter essa certeza, que guardar rancor, principalmente se o filho, como no caso da história, né, ele teve uma morte trágica causada por um outro, é necessário perdão. Os pais precisam perdoar. Os pais precisam confiar a misericórdia. Os pais precisam oferecer, sim, seu sacrifício, suas intenções do dia a dia, né, das tarefas feitas com amor, né, do próprio seguir a vida, né, em vez de ficar preso ao luto, mas entregar esse cumprimento da obrigação diária, do estado de vida, né? Então, os pais, quando eles seguem a vida, eles podem colocar intenção. A gente tem que aprender isso, né? Colocar intenção nas nossas obras, principalmente nas nossas boas obras, que é o perdão, que é verdadeiramente a esmola, que é verdadeiramente ir ao encontro do outro e permitir que o outro seja. Ou, mais do que permitir, muitas vezes, tirá-lo do não ser, né, da maldade e levá-lo para verdadeiramente conhecer aquele que é, e que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Imagina se nós conseguíssemos imitar um pouquinho nessa caridade, nesse perdão, Jesus Cristo. É verdadeiramente nisso que vamos tirar muitas almas do purgatório. Tenhamos então essa intenção de colocar intenção nas nossas obras e nas nossas, claro, boas obras. Façamos nossa oração final. Confiando em suas palavras, ó Salvador, de agora em diante, na pessoa do mendigo, implorando piedade, verei tão somente sua admirável pessoa oculta. Praticarei caridade a todos os que pedirem, como se ela fosse para ti. Minha caridade, contudo, não será só para os vivos.
quero que se estenda aos mortos. O que farei na terra pelos pobres sirva também aos que sofrem no purgatório. Que isso lhes traga o derramamento de tua misericórdia. Doce Jesus, dá-lhes o descanso eterno. Amém.